Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de quinta-feira, 20 horas, e eu estou aqui hoje para falar com vocês de um assunto que é de extrema importância para a gente, que é, enfim, dessa área de exatos de arquitetura, de engenharia, de design de interiores, de edificações, enfim, é muito importante que a gente saiba os passos que eu vou desenhar aqui hoje com vocês. Eu vou estar desenhando literalmente com vocês toda essa parte que é de extrema importância para a gente poder dar uma sequência na nossa profissão, né? Sem dúvida, o que eu estou dizendo é sobre as etapas de projeto, e elas são extremamente importantes e a todo momento, elas estão com a gente em todos os momentos, em todos os passos de todos os projetos que a gente acaba executando. Essa que é a grande verdade. E, sem mais conversa, vamos para a aula de hoje. Roda a vinheta. Fala, designers, tudo bem? Estamos aqui hoje para poder conversar com vocês a respeito de, exatamente, etapas de projeto. Vamos falar hoje sobre etapas de projeto, que é algo que realmente fica ali todos os dias da nossa existência enquanto profissionais. Seja para o design de exteriores, seja para o arquiteto, seja para o profissional de edificações, seja para o engenheiro, não importa. O fato é que sempre estamos com algum projeto em mãos. Essa que é a grande verdade, né? Bom, e sem mais, vamos logo para o mapa mental, porque hoje a aula é longa, mas eu confesso para vocês que ao final vocês vão ter satisfação de ter assistido essa aula de hoje. Vamos nós? Então vamos lá. Eu tenho aqui 10 tópicos, né? E talvez vocês falem, poxa, mas 10? Eu conheço 3 etapas, 4 etapas. E as etapas, elas são, sim, longas, são grandes, mas é claro que parte delas é legal, né? É da legalização, e parte delas é do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, de todas as tarefas que a gente acaba fazendo, de todos os projetos que a gente acaba fechando. Então, partindo logo para tudo isso, eu gostaria muito de falar com vocês sobre objetivo. E o que eu quero que vocês façam hoje é que vocês escolham um espaço de vocês, da casa de vocês, e que estampem isso, né, próximo, assim, que vocês possam visualizar todos os dias, que é sobre o sonho que você tem. Qual é a meta que você quer para você? Muito das nossas escolhas, muito das coisas que nós fazemos no nosso cotidiano, dentro da profissão que escolhemos, elas refletem, elas estão diretamente ligadas ao que nós queremos. A gente lida com os sonhos de todos os nossos clientes, mas é claro que todo o nosso envolvimento, né, com tudo que a gente faz, está muito direto também com os nossos sonhos pessoais. Então, assim, eu tenho o objetivo de estar aqui com vocês hoje, eu tenho o objetivo de estar passando para vocês o meu conhecimento, né? E qual é o meu objetivo? É mapear, é deixar claro para vocês, junto com vocês, mapear todo o processo que vocês têm hoje. É poder fazer uma apresentação melhor do que vocês têm hoje, para vocês poderem subir o nível. É poder programar uma ideia, um diferencial melhor dentro de tudo que vocês já pensam e já planejam, mas estão travados para poder executar. É aprimorar isso de forma que vocês cheguem num patamar de excelência para vocês, sabe? E a nossa satisfação vai ser o retorno desse cliente que a gente fechar, que vocês fecharem, vai ser o como vocês vão se sentir em cada projeto que vocês fazem. Fechado? Esse é meu comprometimento. E é por isso que eu abri, enfim, o meu espaço para poder trazer essas questões todas para vocês hoje. Bom, dentro das etapas de projeto, eu diria para vocês que antes dessa 01 aqui, eu vou puxar ela para cá, e eu vou chamá-la de
Zero. Essa etapa 00, ela vai estar aqui, ó. E essa etapa 00 eu vou chamar de levantamento. Esse levantamento, ele vai se dar naquele momento que a gente pega e parte do papel em branco, do zero total, tá? Então, essa etapa de levantamento, ela se torna extremamente importante. Por quê? Porque eu saio do meu papel branco, do meu nada, e começo a construir algo relevante. Eu começo a construir o sonho do meu cliente. E para falar desse sonho, eu vou precisar dar uma sequência de etapas que a gente vai estar vendo isso ao longo da aula de hoje. E eu quero que você fique comigo até o final dessa aula. Então, assim, depois desse levantamento, sem dúvida nenhuma, eu tenho o que a gente chama de estudo preliminar. E aí você vai falar para mim assim, beleza, já escutei, já ouvi sobre estudo preliminar várias vezes e eu desempenho isso muito bem. É verdade. A gente desempenha o estudo preliminar muito bem, a gente sabe que ele vem de uma planta de situação, de uma planta de cobertura, de um layout preliminar. E aí eu digo para vocês o seguinte, o estudo preliminar, quem vai determinar o que tem e o que não tem, são vocês. É claro que essa é a premissa, a gente parte minimamente disso. Mas, por exemplo, há algum tempo atrás, uma visão 3D não fazia parte. Isso daqui, ó, não existia, né? Existia talvez outra planta que mostrasse o que o 3D consegue mostrar hoje. Então, assim, a gente podia trafegar de outra forma. Então, a planta de situação, ela vai trazer a localização do terreno, como é que funciona o entorno. Esse aqui é o nosso momento que eu chamo de pesquisa. É o momento que eu descubro a minha vizinhança, né? Descubro a insolação, descubro como é que está esse conforto térmico dentro desse espaço que eu vou estudar. Isso eu estou falando seja de apartamento, ou seja, inclusive, de uma casa, ou seja, de um terreno, porque isso vai fazer sentido para todas essas situações acima. Ou seja, se for uma casa, se for um terreno, se for um apartamento, não importa. O estudo geográfico, né, o estudo que a gente chama de geográfico desse momento, ele é muito importante, porque ele embasa todo o nosso projeto. Ele embasa todas as etapas que estão por vir. Então, é muito importante que a gente tenha sempre isso em mente, sempre isso em pauta, para que você possa estar executando da melhor maneira possível. A planta de cobertura ela é uma distribuição, um fluxo. Como é que vai estar se comportando no caso de um terreno? Como é que vai estar se comportando no caso de uma casa? Como é que vai estar se comportando no caso de um apartamento? Você começa a setorizar os ambientes e fazer uma primeira viabilidade de estudo aí, né? A planta de layout preliminar. Essa planta de layout preliminar é quando você começa realmente a esboçar as ideias que você tem sobre aquele projeto, sobre todas as características que o cliente te deu, todas as percepções que você teve quando você fez um primeiro contato. Quando você entregou, lembra dos dados que a gente viu nas aulas anteriores? Sobre dados, a gente tem uma aula aí sobre a parte de documentação. Então, dentro dela, a gente tem um estudo ali, tem uma parte de entrevista, né, que a gente faz com o cliente, a gente apresenta algumas perguntas que são importantíssimas para a gente poder desenvolver o que a gente precisa. Então, assim, esse estudo preliminar é a planta que vai nortear, que vai fazer com que você comece a dar, né, início, pontapé inicial, para que seu cliente possa te trazer um feedback se você conseguiu ou não captar as ideias que ele tem, o sonho que ele tem, e isso é de extrema importância. Eu sugiro que, juntamente com o estudo preliminar, e a gente viu isso na proposta de valor, a gente tem um vídeo aí sobre proposta de valor, onde a gente diz o seguinte: nessa primeira etapa de estudo preliminar, você já entrega um 3D junto, uma imagem
a maquete eletrônica, alguns chamam também de imagem realística. Essa imagem ela vai servir para poder mostrar exatamente o que você está pensando. Ou da volumetria da casa, ou de um espaço que você considera extremamente importante daquele apartamento que você está criando, daquela casa que você está criando. Escolhe o melhor cômodo, escolhe a sala, escolhe um quarto, escolhe a cozinha, escolhe um cômodo que faça sentido para o teu cliente, onde você perceba que vai brilhar o olho para você poder cativar. Então, assim, nesse momento, você faz uma escolha de valor aqui de um dos ambientes e incorpora isso dentro desse teu estudo preliminar. Eu sugiro que no seu, na sua apresentação, na sua proposta, você entregue uma quantidade de revisão do estudo preliminar. Porque a gente não acerta de primeira, podemos acertar, mas podemos não acertar. O sonho do cliente é uma coisa que só ele tem e ele, às vezes, não consegue passar. Importantíssimo. Coloque, né, traga para o seu cliente a informação de que você tem até X alterações para fazer no estudo preliminar. Lembre-se disso. Isso é extremamente importante, gente. No estudo preliminar, você pode fazer até X alterações. Por quê? Porque no estudo preliminar você só fez o layout. No máximo, você construiu uma volumetria. Mas você não detalhou tudo que você tem para fazer, do que a gente vai ver daqui para baixo. Então, nesse momento, você fala para ele, você tem até 3, 2, 5, você vai escolher quantas alterações de layout esse cliente tem direito dentro da proposta que você deu para ele. Isso vai fazer com que você seja mais assertivo na hora de dar sequência. Fechado? Então, a volumetria, antes que eu me esqueça, ela é importante porque a gente tem clientes em muitos momentos que não enxergam uma planta baixa. Isso não é nenhum problema. Só não é familiar para ele. Já tive muitos clientes que olhavam a planta, mas aquilo não quer dizer nada para ele, porque ele não consegue entender o que está escrito. Então, assim, o 3D hoje, né, a volumetria 3D, a maquete eletrônica, a maquete realística, ela se faz necessária para que você consiga passar para o seu cliente as ideias que você está tendo para o sonho que ele tem. Interessante isso. Então, não perca isso, não deixe de fazer uma primeira ideia eletrônica, porque isso vai trazer valor para a tua entrega. Pensando em estudo preliminar, é isso que a gente tem. Agora, depois do estudo preliminar, eu tenho, sem dúvida nenhuma, anteprojeto. E aqui, vou usar a palavra aí, o sarrafo, né, vai ficando menor e você vai tendo mais dificuldade para passar. E por isso a importância de você já ter esse estudo preliminar pronto. Pelo amor de Deus. Venha com ele pronto, porque aqui, ó, a gente começa com planta de massa, aí sim você vai detalhar essa representação da fórmula volumétrica que você começou na etapa anterior. Aqui é onde você realmente vai dizer para o seu cliente a ideia que você teve. Mas deixa eu até trocar a ordem aqui, ó. Que primeiro é importante que esse teu layout aqui ele se torne definitivo para você não ter que refazer trabalho. Então, primeiro, vamos lá. Primeiro a gente tem layout fechado, definitivo, depois das revisões, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele quis alterar, o que você viu que precisava acertar, você parte para uma volumetria. Essa volumetria ela tem que estar o marco de que você está começando a sua nova etapa e daí você vai dar sequência, ok? Feito isso, a gente parte para as plantas e para os cortes, né? Cortes e fachadas.
se for caso de casa, claro, mas se for caso de apartamento, se for interior, a gente vai para as plantas de cortes, e elevações, né? Lembrando que cortes, e vistas são um pouquinho diferentes, tá? Eu tenho aulas prontas dentro do curso, que falam de cada uma delas, mas eu vou pincelar aqui para vocês. Quando a gente fala de corte, a gente está, perdão, de forma correta, cortando, passando um corte na parede, passando um corte no mobiliário, passando um corte na outra parede. Então, assim, no piso, no teto. Então, a gente está fazendo um corte efetivo. E quando a gente fala de elevação de vista, a gente está como se estivesse fazendo uma fotografia frontal daquela parede, né? Então, isso é importante, porque para o cliente, eu diria que a imagem fotográfica frontal é muito melhor. Mas para o executor, as duas situações se tornam muito importantes, tá? Mas ele entende ambas, então aí você fica ao seu critério do que você vai colocar na proposta para você poder fazer a entrega. O importante é que você tenha em mente que o que você disser que vai entregar, que tiver escrito na sua proposta, você compra no seu desenho, ok? Isso tem que ficar claro para a gente, a todo momento. Etapa de anteprojeto concluída, a gente vai para a etapa que eu diria uma das mais importantes e mais exaustivas, que é a de executivo. Sim. Apesar de hoje a gente já ter, né, a facilidade de entrar com bloco, de entrar com algumas bases prontas, é onde a gente tem que ter muita atenção. Então, a gente tem aqui uma planta de demolição e construção que vai mostrar tudo, ou, perdão, todas as paredes que serão demolidas e construídas. Isso faz parte dessa planta. E aí a gente tem a representação das cores lá, que vai estar lá na aula sobre plantas, dentro do curso, tá? Eu tenho as plantas de elétrica, eu tenho as plantas de hidráulica, eu tenho as plantas de iluminação, eu tenho as plantas que eu chamo de rebaixo, de piso e de detalhamento. A de elétrica vai mostrar todos os pontos de luz, de tomada, todos aqueles pontos que tiverem na parede, e aí a gente tem todas as simbologias, que também está numa outra aula. A de hidráulica vai falar das tubulações de água fria, água quente, esgoto, essas representações vão estar nas plantas baixas dessa planta, né? Temos uma legenda e temos a informação, que também está numa aula específica. Temos a planta de iluminação. A planta de iluminação, eu vou falar para vocês o seguinte: aqui fica um grande bizu da minha parte aí. Quando vocês estiverem fazendo lá atrás o estudo preliminar, já pensa na iluminação. Pensa na iluminação. Por uma razão. Às vezes você não pensa na iluminação, tá? Você está lá projetando o seu layout, você não pensa na iluminação porque no seu checklist a iluminação está lá na frente, está lá no executivo. E aí você pensa no mobiliário. E esse mobiliário vai impactar diretamente na forma que você gostaria de iluminar. Então, assim, não deixe para pensar depois o que você precisa pensar antes. É isso. Eu não posso pensar lá na frente o que eu preciso pensar agora. É isso. É importantíssimo isso. Não dá para ser desse jeito. Ok? Ok? Então, perdão, um, dois, três. Então, pensando nisso, já sabemos que
no meu estudo todo preliminar, eu já tenho que vir pensando todas, eu diria que tudo é pensado o tempo todo, junto, em conjunto, enfim, mas pensar, sem dúvida nenhuma, nessa iluminação que você está criando, porque ela vai ser muito importante de você estar executando em paralelo o tempo todo com o seu estudo preliminar. A planta de rebaixo é uma planta das áreas de rebaixo que você tem, ou seja, eu tenho a laje, eu vou pensar nesse rebaixo, e quem vai executar esse rebaixo? O gesseiro. E quem vai executar a iluminação? O eletricista. Então, assim, como são duas mãos de obras diferentes, a gente precisa dar subsídio para que elas trabalhem. Consigo incorporar as duas numa planta só? Consigo, mas eu falo para vocês que pode ser que fique confuso. Se for para você mais confortável entregar duas plantas, faça, vai ser melhor sem dúvida. A planta de piso vai representar o que a gente vai escolher para esse piso. Se é um porcelanato, se é uma tábua corrida, e ele vai fazer o desenho que você quer para aquele piso com aquele revestimento que você escolher. Fechado? E a planta que eu digo aqui, deixo para o último ponto aqui, são as plantas de detalhamento. Essas plantas de detalhamento construtivo, elas vão detalhar a sua porta, a sua janela, seu revestimento, é, o seu... vão especificar os detalhamentos dos móveis. E aqui é um ponto importante, gente, olha só. Lá quando vocês derem orçamento, a gente falou sobre isso dentro da proposta de valor, eu tenho que pensar, trazendo as falas do meu cliente, em como ele quer a cozinha, como ele quer o banheiro, porque são áreas que trazem para a gente uma mão de obra de detalhamento intensa. Tudo depende da forma que ele quer as móveis, né, o mobiliário, a parte de mobiliário, desses dois ambientes de pedraria, né? Porque a gente precisa detalhar também como é que a gente quer o detalhamento dessas pedras. Então, tudo isso faz muito sentido da gente ter que ter o pensamento fechadinho ali, ok? Vou fechar aqui, só para a gente deixar aberto aqui para quem estiver chegando, assistindo, visualizar o todo. Feito isso, eu diria que daqui vocês coloquem uma linha e a gente vai começar a falar do processo de legalização. Legalização, gente, é uma etapa diferente do que a gente olhou acima, tá? Por quê? Quando a gente fala de legalização, a gente está falando de plantas que vão ser entregues para a prefeitura, e aí eu faço um adendo de que você tem que ver a sua prefeitura local. Cada prefeitura exige de uma forma, sim, né? As plantas em geral são as mesmas, mas o carimbo às vezes muda, a quantidade de cópias, né, de jogo de plantas às vezes muda, e isso vai sair, tem que estar computado no seu orçamento, as plotagens. Então, assim, tem que ter um pouco de atenção nisso, porque daqui para baixo serão é um pouco diferente do que a gente faz no nosso dia a dia. Importante, a não ser que você seja voltado para a legalização, claro. E é uma seara daqui para baixo que a gente, às vezes, né, e muitas vezes, e eu sugiro isso, porque, inclusive, eu faço isso, a gente trabalha com empresas parceiras. Então, a gente tem aquela empresa que faz legalização, a gente tem aquela empresa que só atua com plantas para legalização, ela pode até não dar entrada, mas ela só trabalha com as execuções dessas plantas. Então, isso é muito importante que a gente tenha esses parceiros direcionados para que a gente possa estar atuando de forma mais rápida e eficaz. Tá bom? Voltando aqui, então, o item 4, a gente começa a falar sobre projeto legal. Esse projeto legal, e aqui está a planta baixa, e aliás, a planta baixa ela vai estar aqui, mas ela também vai estar na parte da execução, né? A planta baixa, ela vai trazer todas as distribuições internas, mas também vai trazer
todas as informações daquela parte interna. Desnível, a simbologia de corte, onde está passando o corte, porque corte é uma exigência. Dentre muitas outras, todas as cotas que são necessárias. Então, tudo isso é muito importante para que o desenho fique claro para a prefeitura e não caia em exigência. Tá? Os cortes e fachadas são determinações da prefeitura também. Os cortes, eles precisam acontecer para mostrar exatamente como é que está funcionando, e com isso eles têm a noção do gabarito. E a fachada, muitas prefeituras pedem uma fachada, que é a fachada principal, e a gente tem a planta de situação, que é o terreno visto de cima, mostrando, né, a projeção do telhado, ou dos telhados que esse terreno tenha. Então, basicamente, na parte legal, a gente tem plantas baixas, a gente tem cortes, fachada, situação. Ok? Geralmente essas são as plantas entregues, com jogo, às vezes mais de um, isso depende muito da prefeitura local, mas de qualquer maneira, o detalhamento sobre essas plantas ele tem que ser muito bem feito. É claro que às vezes a gente, para uma obra, a gente acaba fazendo uma cota que faça sentido para o executor entender o que a gente está querendo dizer, mas na prefeitura só vale o que certo pela norma, pela BNT. Então, eixos verticais estão nas cotas. Cotas verticais estão nos cortes, e cotas horizontais vão estar sempre nas plantas baixas. Fechado planta baixa, na verdade, você tem vertical e horizontal. Mas eu quero dizer que assim a altura é só mesmo, né, nos cortes. Fechado? Com isso, nós passamos para o quinto item, que é um item de projeto que eu chamo de projeto básico. Eu chamo de projeto básico, tá? E esse projeto básico, para mim, é a parte de estrutura, de instalações prediais e de cobertura. O que eu quero dizer com isso? Estrutura, eu estou falando de detalhamento, detalhar os elementos estruturais daquele projeto, né? Pilar, viga, laje, eu estou falando de uma construção nova, né? As plantas de instalação predial, eu estou falando dos sistemas elétricos, hidrossanitários, prevenção contra incêndio e algumas outras. Esses itens daqui, eles vão estar fazendo parte, inclusive, de um assunto que eu vou falar já já. Guarda ele aí com você. E a gente tem as plantas que eu chamo de cobertura, né? Que são as que mostram todo o detalhamento, com a inclinação do telhado, com o roof, com tudo que a gente precisa saber para a execução. Isso cabe muito para quando a gente vai fazer a construção de casa geminada, de um condomínio, enfim, parte desse pressuposto. O item 6, eu estou falando de construção. E aí, essa planta de construção tem as plantas de execução, né? Que são algumas plantas que marcam a fundação, que marcam a alvenaria, e elas têm forma de acontecer com marcações peculiares próprias, tá? E a gente tem uma aula sobre essas execuções dessas plantas. E eu tenho o que a gente chama de planta de as-built. O que é a planta de as-built? A planta de as-built é quando, na verdade, a gente refaz, acerta a planta que foi para a obra. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma planta que foi de iluminação, não, perdão, de elétrica. Então, na planta de elétrica, eu tenho uma parede aqui e eu disse que eu distei 20 centímetros dessa parede e coloquei uma tomada baixa, 30 de altura do chão. Na hora que eu distei os 20 centímetros, eu percebi que eu tinha um pilar oculto ali. E esse pilar que está dentro da parede não me permitiu, né, abrir para poder botar caixinha, para poder botar uma tomada.
Isso era o que estava na minha planta de execução, aquela planta que a gente viu lá no item superior. E aí, o que que eu faço? Na obra, eu peço o deslocamento dessa tomada, e aí, ao invés de 20, eu ando 60. Então, eu joguei essa tomada para 60 centímetros dessa parede que eu tinha sinalizado. Antes eu estava a 20, agora eu estou a 60. Certo até aí? Beleza. Na hora que eu fiz isso, eu alterei o projeto. Lembra que você fez um projeto bonitinho, você entregou para a execução começa a fazer, descobre um pilar a 20 centímetros, não consegue fazer. Ao invés de você suprimir aquela tomada, e mesmo que você fizesse isso, você teria que fazer a alteração na planta, você joga ela para 60. Quando você joga ela para 60, você está fazendo uma alteração projetual. Então, lá no final, você faz o as-built, onde você vai mostrar essa nova realidade. Você não precisa mostrar que você tirou a tomada daqui, né? A instalação daqui. Mas você tem que mostrar onde ela está hoje, onde a construção final colocou. Então, ela vai estar a 60 centímetros da parede, que foi a alteração que a gente fez. Então, a planta de as-built, ela traz essas realidades para que fique documentado para o cliente aonde estão as instalações corretas. Fechado? Onde você tem muito isso? Na hidráulica, por exemplo, é fundamental. Por quê? Porque a gente tem toda a parte de tubulação que a gente faz em reforma, então é complicadíssimo, porque às vezes você pensa de botar uma torneira aqui, mas ela não, a tubulação não pode chegar na vertical, ela tem que chegar meio inclinada, porque tem alguma coisa que interfere. Então, assim, na hora que você pega e faz essas alterações, você cria ali o seu as-built para que o cliente saiba que amanhã ele não pode furar aquela parede em determinado ponto, porque está passando uma tubulação. Ficou claro isso? Então, assim, o as-built, ele se torna importante, mas, vamos nós, se você for colocar o as-built como entrega, se você for colocar as-built como entrega, me faça o favor de colocar na sua proposta como um item de entrega. Gere valor para essa entrega. Isso é fundamental. Fechado? E assim a gente segue, perdão, para o próximo item, que eu chamo de entrega pós-obra. Essa entrega pós-obra, ela vai acontecer com uma planta de manutenção, uma planta de legalização, né, se ele for legalizar, e um manual de proprietário. Esse manual do proprietário é escrito, tá? Vou começar por ele. Você faz um descritivo para você se resguardar também de informações que foram feitas e a forma de uso adequada. Então, na hora que você pensa nisso daqui, você pode botar lá, por exemplo, a impermeabilização. Então, você pode botar um item de permeabilização. E aí, você pode ir para o ambiente. Então, dentro do curso a gente tem esse material, tá? Disponível como base para vocês poderem editar e trabalharem com ele. Mas eu tenho lá. Impermeabilização. Banheiros e cozinhas foram feitas em impermeabilizações usando o produto A, com virada do impermeabilizante até X de altura da parede, 40 centímetros, geralmente, é o que a gente coloca, resguardando a possibilidade de infiltração, tal, no exemplo de impermeabilização. Ralo. É, os ralos são de 10 por 10, sifonados para evitar resguardar de cheiros, e os mesmos devem ser limpos a cada 15 dias, semanalmente, mensalmente. Você vai determinar isso. Por quê? Eu já vivi isso e vocês também já devem ter vivido na profissão de vocês, aí no dia a dia de vocês, mas vocês já devem ter vivido a experiência do cliente ligar para vocês e falar assim, eu estou com um problema no ralo, o ralo está entupido. E aí você
né, paga a diária do teu funcionário, ele vai lá, vai olhar, e aí descobre que, na verdade, o ralo está cheio de cabelo. Então, assim, essa responsabilidade, ela não é sua. Você entregou a obra com o ralo desentupido. Então, é importante o cliente saber que ele precisa fazer uma manutenção de tempo em tempo dentro daquele ralo. Então, vai estar dentro do manual do proprietário, onde ele precisa entender que algumas demandas são nossas, sim, mas que a partir do momento que a gente entrega, ele assume a responsabilidade por outras. E assim a gente segue pontos elétricos também, é uma realidade. E aqui a gente fecha. Agora, eu dividi aqui em duas etapas, tá vendo? Estou aqui com o meu lado todo bonitinho da direita, eu vou chamar de direita porque é a minha direita, onde eu tenho as 7 etapas aqui. E eu tenho o meu lado esquerdo, que tem um 8, 9, está até aberto aqui, que não era, mas um 8, 9 e um 10. E onde esse 8 fala dos projetos complementares. Cara, os projetos complementares, eles são fundamentais e eles trabalham em parceria com a gente. Então, quando a gente falar de projeto complementar, eu estou falando diretamente que ele é complementar. Então, na minha proposta, eu tenho que colocar, me resguardar de que os projetos complementares não estão inclusos na minha proposta. Por quê? Eles são feitos por engenheiros, nossos parceiros, né? Eu entendo que a nossa profissão é uma profissão de união, não nada diferente disso. Então, o da edificações pode trabalhar em parceria comigo, que sou arquiteta, o design de exteriores pode trabalhar comigo, e eu tenho os engenheiros que fazem toda a parte de o executivo né, complementar. E o que isso quer dizer? Na hora que eu tenho um projeto complementar da elaboração de elétrica, por exemplo, ele vai me trazer um, perdão, plantas que mostram o caminho exato de como é que vai acontecer. Na elétrica, ele me mostra o circuito que vai acontecer. Ele me mostra um diagrama que a gente chama de diagrama unifilar. Isso tudo vai estar lá, tem no nosso curso, no curso Arte Design do Traço. E, assim, é muito importante que eles trabalhem em parceria com a gente, porque isso foge um pouco da gente e são eles realmente que fazem esse processo de execução. Dentre outras, a gente tem as instalações complementares que a gente chama de hidrossanitárias, onde eles mostram por onde vai passar a tubulação, o tubo de queda, eles fazem o cálculo de vazão do esgoto, enfim, todas essas partes. A gente tem o projeto complementar de incêndio, a gente tem o projeto complementar de elétrica, a gente tem o estudo complementar de, de hidrossanitário, a gente tem o de climatização, que nada mais é do que a empresa de climatização calcular quantos BTUs eu vou precisar para ter. Ah, Flávia, mas só que eu sei que para 12 metros quadrados eu posso usar 12.000 BTUs. Tá, mas só que eles estudam o seguinte: se eu tenho uma insolação nesse espaço que você está projetando, ou seja, se é um espaço que pega sol de manhã, de tarde, de noite, e pega sol de manhã e à tarde, e à noite ele ainda sofre por essa insolação, porque as paredes ficam quentes, é como se o sol ainda estivesse ali, esses 12.000 BTUs não vai suprir. Então, ele vai fazer um cálculo para que você use uma potência maior para que o seu cliente não sofra com aquele calor. Fechado? Então, assim, é muito importante que a gente trabalhe, sim, com os nossos parceiros dos projetos complementares. Aqui no item 9, eu trago sugestão para vocês, porque a gente tem isso no nosso curso, né, no nosso curso de arte, design e do traço, e eu trago para vocês um checklist com todos os tópicos
que todas as etapas do projeto precisam, para que em nenhum momento vocês esqueçam um detalhe que seja do que tem que ser entregue, né? E aí, conforme você vai fazendo, você vai checando, vai dando check, e aí isso ajuda bastante na execução, beleza? E com isso a gente chega ao final da aula de hoje. Essa aula de hoje, ela foi muito intensa, sem dúvida nenhuma, trouxe bastante informação, veja isso, olha, temos informação que elas são muito importantes para o nosso day by day. E claro, você que está aqui comigo, que ficou aqui comigo, você vai saber qual é a senha e a senha do nosso material, que vai ser entregue amanhã, às 18 horas. A senha que eu vou usar para o material PDF que eu vou estar colocando para vocês vai ser etapas. Então, a senha e etapas vai ser a senha da aula de hoje para desbloquear o material que eu vou colocar amanhã no grupo para vocês. Etapas é a senha. Fiquem com Deus, até a próxima aula e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.